Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Hoje é dia 22 de março de 2021, estamos fazendo aqui a segunda edição da live do Joaquim. Isso, todo dia, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã, 8h08 da noite, estamos aqui falando sobre assuntos que podem facilitar, acelerar a sua realização dos seus sonhos. Pois é. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando entra na faculdade de psicologia. Então tem algumas coisinhas que são básicas que a gente aprende logo no início da faculdade. Por exemplo, toda aprendizagem gera mudança de comportamento. Se não houve mudança de comportamento, não houve aprendizagem. Por exemplo, o cara aprendeu que fumar faz mal, mas ele continua fumando, então ele não aprendeu, porque se ele tivesse aprendido, ele ia parar de fumar. Complicado isso, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe porque não é esse o ponto que eu quero tratar. Um outro ponto, por exemplo, que a gente aprende, né? Todo psicólogo, quando vai fazer faculdade, ele quer fazer a faculdade de psicologia porque ele quer resolver seus próprios problemas. Eu achava, eu estou fazendo faculdade para resolver os meus problemas? Achava que não. Mas sabe que eu acho que tem razão? Hoje eu acho que sim. Uma outra coisa que se aprende na faculdade de psicologia logo no início: toda frustração gera agressão. Toda frustração gera agressão. Será? É esse o ponto que a gente vai tratar hoje, né? O tema da nossa live é preciso voar acima das nuvens pesadas. E eu estou dizendo para você que toda a agressão toda frustração leva à agressão. E o que tem a ver uma coisa com a outra? É isso que a gente vai falar aqui. Bom, por que eu estou trazendo esse tema para aqui hoje, nessa noite do dia 22 de março? É porque eu tenho visto coisas estranhas acontecendo, bem em volta da gente, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou vendo aqui Cadinho, Fernandes, não sei de onde é, Simone, Márcia. Bom, tem pessoas que não são do Rio de Janeiro. Eu vou me referir a Rio de Janeiro, mas eu estou me referindo ao Brasil, né? Que é a mesma coisa que acontece aqui, acontece em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, em todos os lugares do Brasil, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Então, tem me chamado a atenção, talvez você tenha visto isso também em redes sociais ou à sua volta, trabalhadores sendo presos, porque estão ali. Às vezes são ambulantes, às vezes é um empreendedor, um empresário que abriu a sua loja, mas o governador ou o prefeito da sua cidade ou do seu estado disse que ele não poderia abrir a loja, que ele teria que ficar com a loja fechada. Mas ele está desesperado, porque ele tem que pagar os boletos e tem que levar comida para casa. E o cara não recebe, né, salário de governador, nem de prefeito, nem de guarda municipal, nem de polícia. O salário dele não existe. Ou ele trabalha e ganha o dinheiro dele, ou ele não ganha o dinheiro. E até um certo tempo atrás as pessoas ainda tinham algumas reservas. Mas você vê, março a gente está fazendo 1 ano de pandemia. E cara, depois de 1 ano é difícil haver reserva que resista, né? As pessoas que têm que trabalhar e tem um monte de conta para pagar, é muito difícil. O cara está com reserva até hoje, depois de 1 ano de lockdown, limite, e fecha a cidade, fecha tudo. Tá difícil pra caramba. Então, o cara
ele quer trabalhar, mas ele não pode. Então ele está sendo frustrado. E não é só uma frustração ideológica, né? É questão de levar comida para casa para o filho dele que está com fome ou não, né? Então é desesperador. Então ele fica, né, com raiva, é normal. Então você vê já uma frustração aí numa situação dessa. Aí ele chega para o filho dele e o filho dele, pai, eu quero danoninho, sei lá, iogurte, aquela coisinha, biscoito, sei lá, as coisinhas gostosas que o filho quer. E o pai fala, não tem, eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho dinheiro para comprar isso. Graças a Deus ainda tem arroz e feijão, porque tá difícil até de comprar arroz e feijão. Mas a criança não entende, ela quer aquela coisinha gostosinha que ela sempre comeu, né? E agora você vai dizer que você vai dar arroz com feijão, a criança não entende isso. Então, a criança também fica aborrecida. E aí você chega para o seu filhozinho mais velho, de 14, 15, 16 anos, e fala, filho, eu vou ter que devolver o teu celular para a loja, porque o oficial de justiça vem pegar o teu celular aí, porque não estou conseguindo pagar esse troço. E a rede, a internet, o cara já vai desligar hoje mesmo, porque não dá mais para pagar o Wi-Fi aqui, o roteador, e você não vai ter mais como poder ver internet, nem muito menos ter seu celular. Você acabou com a vida do teu filho adolescente. Cara, você tira o que você quiser dele, mas tirar o celular da mão dele, tirar a internet da mão dele, a primeira coisa que você vai ouvir é aquela porta batendo, né, do quarto dele, pé da vida. Eu não vou falar a palavra aqui não, mas é pé da vida, você já sabe o que é. Então você sente a frustração daquele garoto que tinha uma vida normal, né? E aí esse garoto, agora nem o celular dele, porque ontem você tinha dito para ele que ele tinha que botar uma camisinha no nariz. Antigamente a camisinha era no pinto e ele já não gostava da ideia, né? Mas tem DST, AIDS, tem filho que pode nascer, tem um monte de coisa e agora você tem que botar uma camisinha no nariz. Cara, o garoto fica louco. Uma pessoa mais madura que esteja sozinha, né? Um adulto, 30, 40, 50 anos de idade, né? Que queira namorar até na terceira idade, os sessentões, né? Quer dar aquele beijinho na boca, coisa e tal, não pode porque tem uma máscara e a dona lá pode estar com Covid-19. Então, não pode. Você não pode nem ver se a moça que está na tua frente é bonita ou não. Então você vai dizer para o seu filho, filho, esse papo de beijo na boca não vai rolar. Porque você pode pegar a Covid, trazer esse coronavírus para casa, pegar no teu avô e o teu avô pode morrer. Então você já viu quantos pontos de tensão existem? E aí tem umas coisas muito loucas acontecendo, que tem aí uns juízes, ministros, desembargadores, que estão falando assim, ó, os presos têm que ser soltos, porque senão eles podem se contaminar dentro da cadeia. Então soltam os bandidos. Aí você fica assim, cara, estão soltando os bandidos para eles não pegarem Covid-19. São seres humanos, eu compreendo, mas bota eles todos na rua para não pegar Covid-19. E o cara que está pagando os impostos dele vai preso porque ele abriu a loja, porque ele está desesperado, porque ele quer trabalhar e vai preso. Né? Se ele reincidir nisso, primeiro ele é multado, ele já não está nem conseguindo pagar as contas. Aí agora ele ainda vai ser multado. E aí tem uns que são presos mesmo, porque eles resistem, ficam desesperados e acabam indo presos. Tem deputado que vai preso, tem um monte de gente indo presa. Cara, a gente já não entende mais nada. Então, essa coisa de confusão também aumenta a irritabilidade, a frustração. Quer ver uma outra coisa que a gente não entende? Agora mesmo eu estava ligando para o Bradesco
para ver negócio de cartão de crédito, uns negócios que vieram aí que eu não comprei, umas coisas malucas. Aí a primeira coisa que a pessoa do call fone lá, call Bradesco, call não sei o que, fica falando, call center. Olha, em função da pandemia, o nosso horário, que era de 10 às 4h30, agora é de 10 às 2h, para evitar problema de pandemia. Falei, como é que pode isso? Poxa, então para evitar aglomeração, para o idoso pode ser 1 hora antes. Não, até antes já podia também, né? Então você fica vendo, o horário do banco foi reduzido, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, de 10 às 4h30 para 10 às 2h, para evitar problema de Covid. Mas se você restringiu o espaço, então vai ter mais gente que precisa ir no banco, eu vou ter que ir no banco, porque eu não consegui resolver pelo telefone. Aí eu tenho um espaço menor, um horário menor para ir no banco para resolver aquele problema. Outras pessoas que estão com problemas também vão ter que ir no horário até 2 horas da tarde. Cara, não dá para entender. Se é para evitar aglomeração, tinha que botar o horário de 8 da manhã às 8 da noite, botar 3 turnos, de 6 da manhã às 10 da noite, botar 4 turnos, sei lá. Né? Aí tudo bem, vai ter menos gente naquele horário no ponto de ônibus, dentro dos trens, dos metrôs, porque você desafogou aquele pedaço, botando um horário comercial mais elástico e diminuindo um pouco a carga horária, né, de trabalho das pessoas. Tem sentido, mas eles dizem, por exemplo, em relação à aglomeração, cara, esse sábado estava um sol lindo, maravilhoso. E as praias do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, né? Aquelas praias todas lindas, cartão postal, princesinha do mar, conhecida no mundo inteiro, tudo vazio. E os trens lotados, ônibus lotados, metrôs lotados. Aí eles falam que isso é para evitar aglomeração. Mas, poxa, a praia é um lugar, inclusive eu já vi eu não sei se isso procede, mas foi um médico que falou. O cara fala qual é o CRM dele, que os raios ultravioletas, UV, né, que antes eram o terror, né, dos dermatologistas, porque gera câncer, né, altera a mutação das células, etc. e tal, pode dar câncer. Esse raio ultravioleta, ele mata o Covid-19, o coronavírus, desculpa. Mata o coronavírus. Então, de vez em quando, eu saio sem camisa, pegando um solzinho. Né? Claro que eu não fico no sol o dia inteiro, que eu não sou maluco, até nem posso fazer isso, mas eu pedalo, por exemplo, sem camisa para poder pegar um pouquinho mais de sol, porque aquele sol, segundo os médicos, dizem que além de ajudar a metabolizar a vitamina D, a incidência do UV ainda mata o coronavírus. Aí o cara diz que não pode ir para a praia, pegar sol, nadar, ir para o mar. E às vezes tem aquela praia deserta, a polícia correndo atrás de um garotão lá com uma prancha de surf, que está sozinho lá dentro d'água, tomando banho de mar. Aquele cara é uma ameaça para a sociedade. Não, Joaquim, não é aquele cara, porque se um for, vai todo mundo e a praia fica lotada. Tudo bem, mas o trem está lotado, o ônibus está lotado. Não estou dizendo, não estou querendo criar regra nenhuma. O que eu quero dizer é que existe uma coisa que a gente não entende. Não há uma lógica, não há uma sensatez nas determinações. E tem políticos que se aproveitam da pandemia para fazerem política, inclusive não se sensibilizando com morte de pessoas. Então esse remédio pode usar, esse não pode usar, uma confusão, fazendo uma bagunça na cabeça de todo mundo. A gente ouve médicos dizendo que existem protocolos de tratamentos preventivos que são importantes, que o tratamento precoce é super importante para evitar o problema do coronavírus. Eu por mim, e tem autoridades dizendo que não pode usar, aí falam lá de azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, e falam lá os remédios, né? E numa fase 2 da doença, aí já entram com os corticoides, aí tem lá, é uma coisa um pouco mais complexa, mas naquela primeira fase, usando o zinco, a vitamina D, aí então a coisa fica melhor. Aí você fala, pô, são vários médicos falando isso.
E tem gente que impede. A ivermectina é um remédio de graça. Hidroxicloroquina é merreca. E azitromicina é merreca, tudo barato. A vitamina D não é. Mas tem outras vitaminas, tem o sol, né, que a gente pode pegar para ajudar a metabolizar alguma coisa. Aí os caras dizem que não pode pegar sol, não pode fazer tratamento precoce. Cara, isso gera um campo de tensão, né, de frustração. A gente fala assim, cara, gastamos milhões, né, o governo federal jogou um monte de dinheiro para os estados montarem os hospitais de campanha. De repente sumiram os hospitais de campanha. Vai falar para a viúva que perdeu o marido e deixou 3 órfãos de pai dentro de casa que aquele hospital de campanha evaporou. Para onde foi o hospital de campanha se a doença ainda não acabou? Agora ainda piorou. Como é que você vai explicar para aquela senhora que não tem mais o hospital, que gastou-se uma fortuna, montou o troço lá e não tem mais nada, acabou. Então, isso tudo vai gerando uma frustração, e não é uma frustração porque você não deixou o seu filho comprar um sorvete. É uma frustração porque você perdeu o seu filho. Ele morreu. Ah, mas ele foi para a balada, tudo bem, mas poderia ter havido um tratamento, não teve. Aí envolve confusão, essas coisas aí. Você fica irritado, porque você está frustrado, porque você perdeu o seu filho. Então, a frustração é normal. Qualquer um que tenha filho e chegue para o filho assim, hoje você não vai sair. Ele entra dentro do quarto e bate a porta. Falando dos adolescentes, né? 15, 16, 13, 14, 17 anos, né? Eles ficam aborrecidos e eles demonstram claramente. Então, você vê que esses climas de tensão, né? Pô, cara, eu quando era moleque, eu saía de madrugada na rua, não tinha assalto, não tinha nada, dava beijo na boca, brincava, jogava bola, saía agora, 2015, depois de velho, eu fiz uma viagem de bicicleta, quase todo dia eu estou falando dessa história, aliás, é baseado no capítulo 48 dessa viagem de bicicleta, que eu estou contando essa história aqui. Pô, eu fico pensando assim, cara, eu andava de bicicleta, viajava de bicicleta, abraçava as pessoas. Cara, abraçar os amigos. Você vai dizer para o teu filho que ele não pode abraçar os amigos. Mas ele é um garoto afetuoso, é carinhoso, é um garoto bom, ele sempre abraçou os amigos dele. Não, meu filho, agora não pode. Você tem que ter nojo, em termos, né, do seu amigo. Você não pode chegar perto dele. Isolamento, distanciamento social. Eu faço, eu não sou maluco, eu faço distanciamento social. Eu não estou de máscara aqui porque eu estou sozinho, senão eu estaria de máscara aqui, né? Ou quando eu estou com a minha esposa, então não tem necessidade, né? Mas basta eu estar num local onde eu vou entrar num lugar fechado, obviamente que eu vou botar máscara, eu não sou maluco, né? Mas a máscara, o buraco da máscara é 10 vezes maior do que o buraco do coronavírus, velho. Enquanto eu não tenho outra porcaria melhor, eu vou usar aquela droga mesmo, né? É o que eu tenho. Mas o álcool gel, não sei o quê, lavar a mão. Eu vou usar esses protocolos. É o que eu tenho, eu não tenho outra coisa. Se tiver outra coisa, eu vou usar outra coisa. Como eu trabalho em área de saúde, eu já tomei a vacina, né? Aí a gente, porque aquela que você tomou dá trombose, aí não dá trombose, não dá trombose. Bom, eu já tomei mesmo. Se der trombose, eu vou embora, tudo bem, não tem problema. Mas é tudo muito louco. Então, você sente como é que o clima na tua casa fica pesado quando você diz não para o teu filho, adolescente. Ou quando você fala para o garotinho, para o neném, não tem mais danoninho, acabou o danoninho. Ele vai chorar. Né? Porque ele foi frustrado, ele queria o danoninho. E pior, quando o danoninho é luxo, né? Pior quando você fala, meu filho não tem nem arroz e feijão. Aí é triste. Aí a coisa é bem complicada, é triste mesmo, né? E aí o teu filho está chorando. Você, que é pai, que é mãe, você fica desesperado. Cara, eu acho que eu roubaria. Eu vou roubar o supermercado. Eu vou tentar vender bala na rua. Se a polícia vai lá e tira a bala da minha mão, o que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar? Para o meu filho, eu não vou levar nada, nem um pão para ele. Né? É desesperador. Então, o clima está muito pesado.
Aquele ambiente que você conhece dentro de casa, quando você diz não para o teu filho, esse ambiente está generalizado. Esse clima de frustração é social. Não é uma coisa que você está educando o seu filho dizendo, agora você está de castigo, me dá o seu celular. Não, não é uma questão educativa. Você não está fazendo isso para educar seu filho. Você não tem dinheiro para pagar nem o celular, nem a internet dele. Que ele quer a internet, ele não quer o celular. Então a situação está muito preocupante, né? O ambiente de tensão está muito alto. E a coisa parece que caminha para um agravamento de tensões. Por que tensões? Frustrações. Agora, hoje o prefeito aí falou algumas medidas, eu não pude ver. Mas tem barreira sanitária para sair, para entrar, para ir para um lugar, para ir para um outro, não sei se tem barreira sanitária aqui, mas em alguns lugares tem. Não pode ir, não pode voltar. No supermercado você pode comprar isso, não pode comprar aquilo. Então, uma das coisas que não podia comprar num supermercado desses aí era a lâmpada. E eu acho que material de higiene, alguma coisa também. E se faltar, e se a lâmpada queimar? Eu não posso comprar uma lâmpada, não. É bem supérfluo. Não essencial. Falei, caraca, que coisa louca. Então, não tinha isso. Na minha época, que eu era garoto, eu era adolescente, não tinha nada disso. E eu consigo conviver, eu consigo levar os meus níveis de frustração em níveis altíssimos. É muito difícil me tirar do sério. Até porque eu estou numa condição bastante satisfatória, razoável. Então, se disser, ó, você não pode ir para a praia no final de semana, tudo bem, eu vou ser feliz aqui em casa mesmo. Mas não é todo mundo que consegue entender as coisas dessa maneira, né? A situação, ela está, um nível de tensão está muito pesado. Joaquim, qual é o tema da live que você ia fazer hoje? Está aqui. É preciso voar acima das nuvens pesadas. Eu vou te dizer por que eu escrevi esse título. Porque depois de um tempo da minha viagem, fazendo a viagem lá, onde as coisas foram acontecendo, eu estou falando da tal viagem de bicicleta pela Alemanha, Dinamarca, a maioria aí já sabe disso, eu comecei a conversar com os amigos invisíveis da estrada. É assim que eu me refiro a essa ajuda que eu tinha do alto, né? Porque era tudo muito confuso para mim naquele ambiente. Eu não conhecia o país, não sabia para o lugar que eu estava indo, não sabia nada que estava acontecendo. Então, poxa, de repente eu pedia socorro para o pessoal, né? Invisível. E, cara, começou a vir muita ajuda. Nossa, como facilitou. Por exemplo, só para você ter uma ideia, no início da viagem era comum eu tomar uma cerveja. Pô, ir para a Alemanha e não tomar cerveja, o cara tem que ser, né? Porque quem não tem restrição com álcool, é normal a pessoa querer. Eu só não comi salsicha embutidos na Alemanha porque eu sou vegetariano, mas fora isso, a cervejinha, é claro, e vinhos maravilhosos. Então, no começo, eu ainda tomava um vinhozinho, tomava cerveja, mas depois eu esqueci, parei de beber. Bebo, mas não tenho vontade. Se eu quiser beber um copo de vinho, um copo de cerveja, eu bebo. Eu só não tenho o hábito de beber. E eu parei de beber. E eu passei a beber aquelas inspirações elevadas que vinham do alto. E isso tornou a minha viagem muito mais fácil. E nesse capítulo, que é o capítulo 48, eu saí de uma pensão, né? Essa pensão, ela caiu do céu, né? Depois a gente vê isso lá. Foi uma coisa legal. E na hora de eu ir embora, o dono da pensão falou, ele falou uma frase assim longa, que é uma frase específica para ciclistas. Que a sua viagem seja boa, de poucas subidas, sem chuva, vento em popa e não sei o que. Ele falou muitas coisas assim legais, eu fiquei assim bobo, assim, pô, esse cara é ciclista, né? Lógico que era. Porque era uma frase já decorada que ele falou para mim. Eu falei, pô, que gostoso, passei uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso, escrevi pra caramba, eu estava escrevendo durante a viagem, foi um momento de bastante inspiração e eu estava em conexão com os amigos invisíveis da estrada, né? É assim que eu coloco
o termo no livro. Então eu fico pensando, cara, tem uma nuvem densa em torno da gente por causa do nível de frustração altíssimo que o nosso povo está sofrendo. O nosso povo só, Joaquim? Claro que não. O terráqueo está sofrendo isso. É no planeta Terra todo. Nos países desenvolvidos, todos, Alemanha, Japão, o Japão vai ter Olimpíada, mas não vai ter público. Pô, triste, né? É tão gostoso para o atleta. Vai ter o público na televisão, mas o calor da torcida na arquibancada não vai ter. É triste isso. E a Olimpíada, que era para ter sido em junho, né? Sei lá, no ano passado, não vai ter isso. Então agora vai ter a Olimpíada, mas só os atletas, nem todos vão poder ir. Essa chatice toda, né? Então, em todos os países, Japão, Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, os amigos lá de Portugal, cara, tá complicado para o planeta inteiro. E o nível de frustração, vamos voltar para o Brasil, né? Nossa terra aqui, amada pátria, né? Tá pesado, tá muito pesado. E a tendência, eu não sou catastrofista, não sou. Eu tô te falando, essas coisas, elas não me atingem diretamente. Eu tenho uma capacidade de entender que não importa o que está acontecendo comigo, o que importa é como eu lido com as situações. Então eu já tenho um treinamento pessoal em relação a isso muito grande. E se eu morrer por causa de Covid-19, vou feliz da vida. Não chorem por mim não, porque onde eu estiver, tenho certeza que eu vou estar bem, porque eu estou fazendo o meu trabalho, dando a minha contribuição para tornar o mundo melhor. Então, eu tenho certeza que não vou estar em nenhum lugar muito ruim, né? Eu tenho certeza disso. A certeza é modo de dizer. Então, eu não tenho esse tipo de problema. E não há nada que me faça... mas eu queria isso, não pude. O meu nível de tolerância à frustração é altíssimo. Se eu não posso uma coisa, eu faço outra. Mas isso não acontece com todo mundo. E eu tenho que admitir também, né, Joaquim, que eu não estou passando fome, que a minha geladeira tem lá um pouquinho de comida, um pouquinho mais até do que o que seria o básico, né, arroz, feijão, né, tem um pouquinho mais do que isso. Então eu estou numa condição que eu não estou numa situação de desespero, né, vamos combinar. Mas tem pessoas que estão em situações muito tristes, outras que estão com as suas dívidas aumentando. Então, cara, você imagina a capacidade de endividamento diminuindo, as dívidas aumentando estratosfericamente. Cara, a situação é muito, muito complicada. Muito complicada. Então, a nuvem que está aqui é pesadíssima. Qual a única solução que a gente tem? Eu não consigo ver uma forma da gente viver no mundo que a gente está vivendo hoje sem ter o que os submarinos chamam de periscópio. É colocar uma coisa acima dessa nuvem para ver, porque a gente já não vê mais nada. Está todo mundo cego nessa escuridão, nessa nuvem pesada, com coisas assim, é sujeito a trovoadas, tempestades, a coisa está triste. Então é preciso a gente manter a calma, o equilíbrio, ficar tranquilo, e eu recomendo a você. Acredite você no que você quiser, mas só vivendo sem alguma ajuda que vem do alto, se você acredita em Deus, é Deus, se você acredita num poder superior, é poder superior, se você acredita em Alá, em Jeová, em Buda, o que você quiser. Mas tem que ter algo, porque se a gente depender só do que está aqui embaixo, a situação vai estar muito complicada, velho. Então vamos pedir alguma coisa que esteja acima das nuvens. É preciso voar acima das nuvens pesadas quando a situação está difícil. Essa é a minha recomendação. Tenha um vínculo mais forte, estreite o laço com a ajuda que vem de lá do alto, porque as coisas aqui estão muito pesadas. É isso, eu tenho que agradecer a Cris Lopes, que bom que você está aí, Cris,
Lúcia Ventura, minha colega psicóloga, faz as lives também. Juvino, meu primo da Bahia. Poxa, Simone de Castro, que está sempre aqui com a gente. Márcia Cadinho Fernandes. E as pessoas que estão vendo o vídeo aí depois. O vídeo de hoje de manhã deu mais de 50 pessoas que viram o vídeo depois que eu publiquei. Gente, um abraço grande. Vamos manter a calma, o equilíbrio. Vamos buscar alguma coisa que venha acima desse plano que a gente está vivendo para a gente conseguir sobreviver aqui sem fazer loucuras, porque a situação está difícil e ainda não tem assim uma luzinha no fim do túnel a curto prazo. Pensa nisso. Um forte abraço e até amanhã, 8h08 da manhã.